Fala, meus queridos, muito bom dia, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do canal. Estão vendo, essa semana, cada hora estou gravando num lugar diferente. Hoje, mais uma vez dentro do carro, agora de passageiro, mas eu não pude deixar de compartilhar com vocês esse nosso devocional da manhã, que eu tenho feito todos os dias aqui. Se essas palavras têm feito sentido para você, não se esqueça de deixar sua curtida, deixar seu comentário, encaminhar para alguém que está precisando também ouvir uma palavra. E essa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que faz muito sentido em alguns momentos da nossa vida, em que nós estamos passando algumas situações ou que alguma coisa acontece. E o nosso texto de hoje está no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Eu quero falar com vocês sobre esse texto porque eu tenho certeza que você já passou isso em algum momento da sua vida e talvez você esteja esperando que isso aconteça de novo. E é com você que eu vou falar. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Nós não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. E de fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e aonde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, eu quero que você grave esse texto, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto ele me chama a atenção porque Paulo vai trazer uma reflexão sobre duas coisas. A primeira coisa é que muitas pessoas ficam apegadas e presas à glória que aconteceu no passado. E por ficarem muito fixadas nas glórias que aconteceram no passado na vida delas, elas não conseguem seguir adiante para experimentar a glória daquilo que ainda está por vir. E o que me chama a atenção nesse texto é que a primeira categoria de pessoas são essas, e a segunda categoria de pessoas são aquelas pessoas que não têm coragem de mostrar a sua face e mostrar para as pessoas, ou para o mundo, ou até mesmo para si mesmas, de que muitas vezes a glória que recai sobre elas, ela não é constante e não é permanente. E o grande problema de você não conseguir mostrar ou admitir que a glória que está sobre você ela não é permanente, é porque isso enfraquece a tua busca. Porque se você não tem coragem de admitir que aquilo que está sobre você não permanece por muito tempo, você vai parar de buscar. Porque muitas vezes é muito mais fácil que eu finja que eu estou vivendo algo que na verdade eu não estou, para que as pessoas ou eu mesmo não veja que a minha busca não está sendo suficiente. Mas existe ainda algo além, que são aquelas pessoas que ficaram apegadas à glória do passado e acreditam que as experiências delas de hoje precisam ser as mesmas daquelas que elas viveram no passado. Eu me lembro muito de um texto bíblico, não vou recordar agora o texto, o livro e o capítulo, mas em que ele vai dizer o seguinte, de que os jovens estavam ansiosos por construir um novo templo, mas os velhos ficavam dizendo: no nosso tempo, nós vimos que a glória do Senhor resplandecia sobre este lugar. No nosso tempo, aconteceu isso, isso e aquilo. E tentavam desmotivar os jovens que estavam ansiosos por ver a nova situação, a nova construção. E é dali que vem o texto: a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu quero falar hoje com pessoas que talvez já tiveram experiências extraordinárias com o Espírito Santo, já tiveram experiências extraordinárias com Deus, mas se perderam no caminho de voltar a enxergar que aquilo que você viveu não é um padrão.
Muitas vezes nós vivemos em um ambiente de pessoas onde tiveram uma experiência e querem colocar a experiência delas como doutrina para que outras pessoas vivam. E às vezes você pensa, não, porque a primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tremi, eu chorei, eu caí no chão, eu tive isso, eu tive aquilo, e agora eu não consigo mais ter isso. E não é porque o Espírito Santo não age mais em você, mas é porque a maneira dele se revelar para você agora é diferente. O livro do profeta Isaías vai nos dizer que Deus fala conosco de diversas maneiras, de diversas formas. Então, às vezes, nós limitamos Deus, de que Deus pode se comunicar com a gente de apenas uma maneira. E você, esperando viver de novo aquilo que um dia aconteceu sobre a tua vida, impede com que Deus possa agir na sua vida de um jeito novo. E o conselho final do apóstolo Paulo, no versículo de número 18, é que quanto mais nós estivermos perto de Deus, mais nós seremos transformados por Ele. Quanto mais próximos do Espírito, mais nós somos transformados por Ele. E à medida que eu vou sendo transformado pelo Espírito, não por aquilo que eu faço, mas pela proximidade que eu tenho com Ele, eu acho que isso é uma das coisas principais que você precisa entender. O que nós recebemos da parte de Deus se chama graça. E graça é um favor imerecido. Ou seja, não existe absolutamente nada que você possa fazer que vai ser capaz de mudar aquilo que Deus quer fazer por você. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus tem mais interesse em mudar você do que você em ser transformado. Deus tem mais interesse que você dê certo do que você mesmo. Porque Ele já te viu no futuro, Ele sabe quem você é, Ele teceu você dentro do ventre da sua mãe, e a pergunta é por que você tem tanto medo de se aproximar desse Deus de uma forma tão profunda, a ponto de vê-lo face a face? E o problema é que nós começamos a agir de forma diferente de Moisés. Moisés escondia a face para não mostrar para o povo que a glória de Deus estava saindo sobre ele, mas nós hoje colocamos um véu sobre a nossa face para que Deus não veja que nós não estamos querendo realmente nos tornarmos igual a Ele. Nós colocamos muitas vezes um véu na face de Deus, porque nós temos medo de olhar para Ele e saber que quando eu olhar para Ele, tudo aquilo que eu tenho guardado dentro de mim, tudo aquilo que eu tenho guardado debaixo do tapete, vai ser revelado. Porque quando a glória de Deus desce em um lugar, quando a glória de Deus vem sobre uma pessoa, é impossível que essa pessoa fique com coisas ocultas. E o que eu quero dizer para você é, talvez você está tentando fazer 1001 coisas para voltar ao seu relacionamento com Deus, para voltar a fluir naquilo que Deus te chamou, sendo que a única coisa que você precisa fazer é voltar a estar perto dEle. Às vezes, essas coisas que você está tentando fazer, as metodologias que você está tentando adotar, são exatamente elas que estão te afastando de Deus. Porque elas estão fazendo você acreditar que se você melhorar, e se você fizer isso, se você fizer aquilo, isso vai fazer com que você volte a ter experiências com Deus. Mas o que Deus está convidando você nessa manhã é apenas volte ao papel que eu sempre te pedi, que é o papel de filho. Que é voltar para perto, voltar a ter relacionamento comigo. Quando Deus pede que você vá para o seu quarto, para o seu momento de oração, é porque Ele quer desenvolver com você um tipo de intimidade. Só que se você parar para refletir, o casal, quando ele vai ter intimidade, e ele vai para o quarto, ele fecha a porta, é só a partir dali que pode haver uma coisa chamada frutificação. A frutificação de um casal está nos filhos. Só que sem intimidade, sem um tempo a sós, sem um tempo onde não tem ninguém olhando, onde não tem ninguém ouvindo, é impossível que haja frutificação. Eu quero convidar você nessa manhã é que você não tenha mais medo de tirar o véu de sobre a tua face e de reconhecer, Senhor, eu já caminhei muito debaixo da tua presença, eu já vi coisas extraordinárias acontecerem diante dos meus olhos, mas hoje isso não é mais real na minha vida e eu quero voltar. Só me ensina o caminho, me mostra o como. O problema é que você quer chegar a Deus e pegar da mão de Deus um manual pronto, quando Ele está se propondo a ser o seu professor e a caminhar junto com você em cada etapa da sua jornada. A Bíblia é muito clara. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso, transforme o seu relacionamento com Deus em um relacionamento participativo e não apenas em um relacionamento de consulta. Não é simplesmente perguntar a Deus, posso isso, posso aquilo, como alguém que simplesmente te direciona
os seus passos de não, você vai aqui, você não vai, não é um ditador, Deus é um pai. Ele não quer simplesmente saber se você está perguntando para ele, eu posso isso, eu posso aquilo, ele quer ser participante das suas decisões. E isso é que nos traz um relacionamento verdadeiro. Em algum momento nós começamos a limitar o como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Ele não quer simplesmente te apontar o dedo e falar vá por aqui ou vá por ali. Pelo contrário, ele quer saber de você o porquê que você está pensando nessas duas opções. Transforme Deus em alguém participante da sua vida. E você vai perceber que quanto mais próximo dele você estiver, somente a proximidade com ele já vai ser o suficiente para transformar o seu coração, transformar a sua vida e os seus comportamentos de dentro para fora. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a cada um dos teus caminhos e que você possa, nessa semana, dedicar um tempo a voltar a se relacionar com Deus, sem intenção, sem pedidos, simplesmente se aproximando dele e tornando ele participante da tua vida, da tua casa, da tua mesa e da tua família. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã em mais um devocional.